Boa tarde, governador José Ivo Sartori. É uma honra para Ari recebê-lo aqui na Casa do Jornalista, como eu já comentei com o senhor, ao recebê-lo junto com o presidente do Conselho Deliberativo, o Batista Filho. O senhor está entre jornalistas de uma casa que já tem 83 anos, neste prédio, como nós comentávamos, com mais de 70 anos. Eu passo aqui o livro que marca os 80 anos da Ari, nós já estamos próximos dos 83. Obrigado. Aí tem a história de todos os momentos da entidade. E eu assumi a entidade há um ano. Estamos continuando essa tarefa que foi muito bem levada pelo Erci Torma por 15 anos e pelo Batista pelos últimos 6 anos. E um dos papéis da Ari foi realmente discutir, sempre que possível, os temas do Estado e da cidade. Por isso a ideia do painel eleitoral 2018, o senhor como candidato do MDB, está aqui para conversar com jornalistas da entidade, do Jornal do Comércio, o nosso diretor Paulo Serpa Antunes. Temos também a coletiva.net. Da coletiva está a Patrícia Lafuente. Temos também a Thaís Seibit, do Filtro Fact Checking. O senhor sabe que essas eleições estão marcadas pela checagem das informações. A Thaís tem um projeto muito interessante e fizemos essa parceria para que as declarações aqui fossem checadas e depois publicadas no site www.pensamento.org. Além desses que eu mencionei, nós temos o editorial J da FAMECOS, da PUC, que está fazendo uma transmissão deste evento, deste painel, e muitos amigos do senhor, como já vimos na sua chegada. Portanto, eu espero que seja bastante interessante. E o senhor vai estar com a Ediane Ferigolo, nossa querida associada e medalha Alberto André no ano passado, o mesmo da Débora Cadermatori da Zero Hora, e a também nossa querida Alexandra Zanella, da Padrinho. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença do senhor aqui e esperemos que seja um bom painel, especialmente porque estamos muito curiosos sobre os seus planos para o governo, se eleito. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, presidente. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, governador. A Ari, a Casa do Jornalista Gaúcho, conhece a importância de participar ativamente do processo eleitoral e também a responsabilidade que tem de trazer informação ao público, para que o voto seja definido de acordo com as propostas dos candidatos. E não há como escolher bem sem conhecer os projetos que cada um tem para o nosso estado. Por isso, o painel eleitoral Ari 2018 já entrevistou 5 candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. O 6º entrevistado é o atual governador do nosso estado e candidato à reeleição pelo MDB, José Ivo Sartori. Ele tem 70 anos, é formado em filosofia, além de governador, já ocupou diversos cargos eletivos. Foi prefeito de Caxias do Sul, deputado estadual, deputado federal e também vereador. Lembrando que as entrevistas terão 1 hora e 15 minutos de duração. 1 hora para as perguntas das 2 colegas jornalistas convidadas de hoje e 15 minutos após para as perguntas, então, da nossa plateia. Os colegas convidados de hoje são as jornalistas Alexandra Zanella, da Padrinho Agência de Conteúdo, e Débora Cademartori, do jornal Zero Hora. Conforme já combinado com as assessorias e também já informado pelo nosso presidente da Ari, neste painel o candidato está vendo a checagem da precisão das informações prestadas por cada candidato. Esse trabalho está sendo realizado pela ONG Pensamento através do projeto Filtro. Para acompanhar este trabalho, basta acessar o site, então, pensamento.org. E para que várias perguntas possam ser feitas, eu peço gentilmente que o senhor respeite um tempo médio de 3 a 5 minutos para cada resposta. Serão abordados... Pode ser menos. Serão abordados prioritariamente 5 temas:
Administração e Finanças Públicas, Saúde, Segurança, Educação e Comunicação. Boa tarde, então, obrigada pela sua presença. 5 minutos para a sua apresentação inicial, explicando por que gostaria de ser governador deste estado por mais 4 anos. Bom, em primeiro lugar, eu queria saudar todas as senhoras, todos os senhores que estão aqui, saudar, vou dizer, a Ferigoro, tá? Eu não sei bem, Ediene, né? Saudar a Débora, saudar também a Alessandra. É Alessandra ou Alexandre? Alexandre. Zanella. Está dizendo para ela que eu me criei junto com muitos Zanellas. Mas como eles estão espalhados pelo mundo, eles estão em todos os lugares. Não são deuses, mas estão em todos os lugares. Estamos lá, estamos caminhando. Estão caminhando, né? Vamos construindo. Mas saudar especialmente o Luiz Adolfo, que é o presidente da ARI, saudar também o Batista Filho e todos vocês, saudar o Carlos, velho amigo de longa data, como é que é agora? Eu vou errar o nome, né? O João, né? João. E todos, enfim, que de uma forma ou de outra eu conheço todos que estão aqui, e dizer que a ARI tem uma história independentemente dos meios de comunicação, a Associação Rio Grandense de Imprensa, eu acho que ela tem um nome marcado na história. Para mim, quando eu cresci, quando eu ouvi falar pela primeira vez, eu sempre vou me lembrar do Alberto André. Era aquela figura, né? E que teve um papel não apenas na comunicação, mas também na cultura e no patrimônio cultural do estado do Rio Grande do Sul. Acho que, e todos os outros que eu conheci que passaram pela ARI têm esse papel. E destacar também que, dessa forma, o mundo hoje está tão pulverizado na área de comunicação que a gente não tem mais aquela história tradicional, antiga, que era feita muito na base do manual, né? E do trabalho como um todo. Dizer que para mim é uma alegria estar aqui. Se é para mim me revelar e dizer quem eu sou, eu continuo o mesmo de quando eu concorri em 2014, às vezes um pouco mais fechado, um pouco mais controlado, porque também tem a liturgia do cargo, tem a responsabilidade. Mas uma coisa é certa, vocês sabem que eu resisti muito para ser candidato, não desejava que isto tivesse acontecido, porque eu pensava também mais grande, pensava maior, junto com o Cairoli, no estado do Rio Grande do Sul, diante da realidade financeira do estado, teria que ter uma oportunidade de que houvesse uma aglutinação maior de todas e a disponibilidade de todos encarar a realidade que é a financeira do estado do Rio Grande do Sul. Ocorreu, não deu, o pessoal vai, busca a sua, que eu acho justo, correto, afinal também tem opções para a sociedade poder escolher melhor, e eu devo dizer que nós encaramos da mesma forma, o Cairoli e eu, juntos na mesma tarefa e na mesma missão. Então, o fato de que a nossa postura vai ser a mesma, relacionada no ano de 2014, quando declarei que eu iria fazer o que precisava ser feito, tivemos transparência, procuramos colocar com a verdade a realidade financeira do Rio Grande do Sul em todas as regiões. Hoje, boa parte da população já compreende isso, sabe que é importante, e eu acredito na honestidade, acredito na simplicidade, acredito na humildade, mas acima de tudo na verdade, porque o gaúcho e as gaúchas são assim, e eles, na verdade, nos dão a dimensão da realidade que nós temos aí. Mais de 40 anos, o estado do Rio Grande do Sul teve apenas 7 anos
em que a receita foi maior ou igual que a despesa. E nós herdamos aí uma caminhada em que a projeção que se fazia no começo de 2015 era de chegarmos ao final de 2018 com um déficit de 25 bilhões de reais. Fizemos ajustes, tomamos medidas amargas e impopulares, mas podemos dizer com tranquilidade que hoje o nosso orçamento que está sendo executado é um orçamento que tem, entre a despesa e a receita, um déficit de 8 bilhões. Significa que nessa caminhada é um caminho que nós entendemos. Para nós, o plano de recuperação fiscal é um grande caminho em que tem que ser absorvido. Vamos às perguntas, vou ter que interromper que os 5 minutos se esgotaram. A partir de agora nós vamos abrir espaço então para as perguntas feitas pelas colegas jornalistas que fazem parte da nossa mesa. Boa tarde, obrigada por terem aceito o convite. Muito obrigada a todos, obrigada ao governador pela presença. A gente sabe que o seu governo foi responsável por projetos importantes que estruturam as contas públicas, como a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual e a criação da Previdência Complementar. Mas esses projetos vão ter algum efeito daqui a 20 ou 30 anos. Quais são os seus planos para que a gente possa ter um dinheiro agora para investir em educação, saúde e segurança, visto que hoje sobra muito pouco para investimento e deixa apenas o dinheiro para folha de servidores? Olha, na verdade, se você quiser criar uma dificuldade, ela acontece da noite para o dia. A construção da solução leva muito tempo, como você disse, Débora. A Previdência Complementar, no nosso cálculo, que está em vigor, funcionando com os servidores chamados, esses vão ter que se adaptar à nova lei, para ter um equilíbrio da Previdência, vai no mínimo 25 a 30 anos. Essa é a realidade que está aí. A Lei de Previdência Complementar, para quem não sabe, é aquela que diz que nós aumentamos de 13,5% para 25% para 14%, o Estado coloca a sua parte, que é o dobro, e que nesse conjunto, todos que se aposentarem, aqueles que ingressaram a partir daí no serviço público, vão se aposentar pelo teto do INSS. Por isso que vai longe para poder equilibrar, porque hoje uma folha de pagamento se sabe que superou os 50% de inativos. E, por outro lado, é bom saber que a Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, só no ano de 2018, está projetado um déficit em torno de 10 bilhões de reais, ou até 11. Então, essa é a caminhada. Tem que continuar, tem que tomar as atitudes que precisa e fazer o que é necessário ser feito. Não tem outra alternativa. Infelizmente, tem gente que acha que é possível andar sem simplesmente dizer que é aqui ou ali. Eu digo mais, ao final do ano nós teremos uma perda, inclusive que termina, a planta do ICMS no final de 2018 termina. Serão mais de 2 bilhões de reais que deixarão de ingressar na receita do Estado do Rio Grande do Sul. Governador, se o regime de recuperação não der certo, se a gente não conseguir esse dinheiro do governo federal ou a possibilidade de contratar um empréstimo, qual é a saída? O senhor tem algum plano B se o regime de recuperação não for aprovado? Para nós, este é o plano. Foi por isso que nós renegociamos a dívida com o governo federal, inclusive começamos um processo de negociação com quem tinha sido nossos adversários na eleição passada. E nós conseguimos diminuir os juros da dívida, não é? Passando do IGPDI para o IPCA, e portanto diminuímos de 6% para 4%. Com isso se reduz também lá adiante o estoque da dívida do Rio Grande do Sul em torno de mais de 20 bilhões de reais. Assim como foi alongada a dívida em 20 anos. Isso foi conquistada no nosso governo. Agora, só o governo sozinho,
sem a sociedade, sem os poderes, sem as instituições e sem as organizações da comunidade, é verdade. Agora, o plano nosso é esse, é o plano de recuperação fiscal, porque nos permite permanecer no Rio Grande do Sul 11 bilhões e 300 milhões que não irão para os cofres do Tesouro Nacional. Então, para nós não olhamos para outra alternativa. Agora, se algum outro candidato tiver algum outro plano, eu serei o primeiro a apoiar. Que seja viável, que não seja demagógico, populista, ou, vamos dizer, de promessa, etc., né? E que seja dentro desta realidade. Eu não tenho nenhuma preocupação de receber com alegria a proposta que tiver de superação das dificuldades financeiras do Estado do Rio Grande do Sul. Agora, eu quero dizer, só para completar, não sei se tem tempo ainda, nunca deixamos de investir na saúde, na educação e mesmo na segurança. Na segurança, no ano que passou, não foi o único lugar dentro do orçamento realista do Estado do Rio Grande do Sul que nós colocamos lá 19%. E nesse ano de 18 está sendo executado na segurança 16%. Os outros, saúde e educação, depende muito do SUS, da realidade nacional e dos recursos que vêm e como é feito. Mas é garantido que o Estado é obrigado a completar 12% na área da saúde. Então, e da educação, também um percentual garantido que nós vamos completamente cumprir, porque é da lei e precisa ser cumprido. Então não existe essa preocupação. Acho que a maior preocupação do Estado deve ser com a infraestrutura. E não tendo infraestrutura, ele precisa encontrar. Eu sou o único governador do Estado do Rio Grande do Sul que não teve a oportunidade de fazer sequer um empréstimo de 1 centavo. Quero fazer uma pergunta na área da saúde. A gente sabe que tem um grave problema do sucateamento de muitos hospitais, especialmente do interior, e que a gente depende muito de especialidades na capital. Qual é o plano de governo, e se reeleito, né, nesses próximos 4 anos, de fato, o que se pensa em fazer para que a gente não precise mais ter esse problema da ambulância-terapia, que se fala muito, né? Que a gente tem uma questão de custo alto para trazer os pacientes, custo financeiro, mas tem um custo que é incalculável, que é da vida. Então, a gente bota as pessoas doentes, com demora para ser atendida, porque às vezes tem que correr o estado inteiro. Está em risco nas estradas, então é difícil calcular isso em valores. Qual é o seu plano para recuperar esses hospitais ou ter hospitais referências em determinados pontos do estado para a gente depender menos da capital? Olha, eu gostaria de primeiro apresentar uma constatação real. Nós herdamos uma dívida com hospitais, prefeituras e fornecedores em mais de 700 milhões de reais, com toda a dificuldade que o Estado tem. Com os municípios, nós conseguimos fazer uma pequena renegociação, deixando isso dividido em 2 anos e que depois, pela própria realidade financeira do Estado do Rio Grande do Sul, vamos confessar aqui, nós conseguimos cumprir em parte. Outro, os hospitais hoje, essa questão tanto das Santas Casas como dos hospitais filantrópicos, na verdade foram de certa forma resolvidos, e temos os fornecedores que ainda têm sempre alguma coisa presente, porque você tem que jogar também com a folha de pagamento dos servidores. Por outro, diria assim que nós temos aí uma legislação em que ingressa na justiça e você é obrigado a pagar imediatamente os maiores municípios. No caso de Porto Alegre, você pede, nós temos aqui uma boa relação, desde o começo da instalação nossa, agora também o trabalho é conjunto e é feito entre todos nós. Eu acredito que ainda o que falta mesmo,
e o que é necessário fazer, aos poucos nós estamos construindo a gestão em todo o processo da saúde. Muitas vezes tem um hospital que é considerado hospital de referência, que ele serve apenas para aquela comunidade. Mas quando a comunidade precisa de um hospital de referência, ele tem que saber que lá ele vai ter o atendimento que é necessário, vai ser bem atendido e vai ser resolvida a sua condições. Eu conheço uma realidade que alguém constituiu, por exemplo, um processo que é bom para as mulheres, por exemplo, da mamografia, mas ele não pode ser referência para um único município, quando as necessidades são maiores no seu entorno, que são municípios maiores. Então, o deslocamento, a forma de fazer, tudo isso tem que entrar. E nós não, muitas vezes você fala, não, estão extinguindo, fechando pequenos hospitais. Não, não é verdade. O que você faz é criar as condições no gerenciamento e na gestão, dar a oportunidade de que o atendimento seja bom, em primeiro lugar, e em segundo lugar, que ele esteja na especialidade que precisa e que possa atender os outros municípios ao seu redor. Mas eu devo dizer também que hoje nós temos programas também preventivos nessa área da saúde, que é o Primeira Infância Melhor, que este já está em 247 municípios do Rio Grande do Sul, e estamos trabalhando também no Telesaúde, que permite que hoje praticamente as filas tenham diminuído em quase 50% através desse procedimento, vamos dizer, tecnológico, acompanhado por médico, etc., que vai ajudando a criar o desembaraço. Agora, não podemos desconhecer a realidade nacional. O modelo econômico brasileiro, a situação econômica, fato recessivo dos últimos 3, 4 anos, estão dando uma sobrecarga aos estados e aos municípios, quando na verdade eu vi nascer o Sistema Único de Saúde, e na época se chamava Sistema Único Descentralizado de Saúde, né? Acho que lá nos anos 87, 88, posso estar enganado na data. Rafael de Almeida Magalhães foi quem protagonizou o início desse processo. Agora, eu acho que o que todos nós queremos é que haja ativação da economia nacional, que haja um modelo diferente no país, onde a federação realmente seja uma coisa preservada, onde o município, o estado e a União possam ter um compartilhamento melhorado para atender as necessidades de todos. Se olhar para o resto do país, eu acho que até o Rio Grande do Sul tem, não é tudo que a gente precisa, a gente gostaria de ter mais, mas acho que o Rio Grande do Sul tem bons equipamentos e tem uma boa estrutura no atendimento na área de saúde. O senhor falou que tem que se olhar para esse planejamento, né? Planejar melhor. Já existe um grupo, nesses 4 anos de governo, trabalhando isso, visto que na tripartite, né, do SUS, a responsabilidade de organizar os hemocentros, os laboratórios e os hospitais referência no estado é do governo, né? Então, já tem esse trabalho, já está rolando, já vamos ter nos próximos, se reeleito, algo estruturado nisso para atacar que esse é um grande problema? Não apenas na área da saúde, também em todas as áreas de governo. Nós iniciamos um processo que é o processo de gestão e de planejamento em todas as secretarias com acordo de resultado, com as secretarias, com as autarquias, fundações, sociedades de economia mista ou empresas do Estado, todos eles têm hoje as metas e têm os resultados. Isso vale para todas as áreas. E na educação, na saúde, ela é primordial, porque às vezes você tem que atender as pessoas independentemente da condição. E falta ainda uma realidade que precisa ser sobreposta, que muitas vezes a própria sociedade, a comunidade, as pessoas que precisam da saúde, muitas vezes já vão direto para o hospital, vão direto para o pronto atendimento, vão direto para outra realidade, quando na verdade nós temos as unidades básicas de saúde, que era lá que permanentemente as pessoas têm que trabalhar, e isso falta ainda uma sintonia maior para se buscar essa realidade. Então agora internamente
permanentemente a Secretaria da Saúde, com seus técnicos, pessoas, trabalham no sentido de viabilizar procedimentos que vão melhorar a gestão de saúde. Tanto é que o advento, vamos dizer, do telesaúde é uma maneira de chegar lá. Tem outra parte contestada, que seria a telemetria, que também ajuda nesse processo, e nós sabemos que às vezes as dificuldades de reserva de mercado criam também embaraço nesse processo. Governador e candidato à reeleição, eu queria entrar no tema parcelamento dos salários. Alguns candidatos ao governo que já passaram aqui pela ARI, pela Casa do Jornalista Gaúcho, mencionaram que é uma prioridade deles, caso sejam eleitos, de pagar os salários do funcionalismo em dia, dizendo que isso sim é viável com algumas prioridades. O que o senhor acha dessas promessas? Isso é realmente viável? Não é viável? O senhor que está hoje no comando e não consegue fazer isso, qual é a sua opinião? Sim, mas é o seguinte, a mesma coisa que na iniciativa privada. A iniciativa privada nunca paga o salário dos seus servidores antes do quinto dia útil. Não é? E desde o dia que nós atrasamos a primeira parcela, nós procuramos de todas as maneiras, o nosso esforço sempre foi para colocar a folha em dia. Acredito que teve uma vez que passou do 21º dia, os últimos a receber. Nós, na nossa gestão, nós assumimos isso e não tivemos vergonha de fazer, mas procuramos sempre pagar o salário dentro do mês, quando tivesse as condições, e à medida que ingressam os recursos, às vezes atrasando fornecedores, em alguns casos até atrasando hospitais, atrasando municípios, atrasando credores, tudo. Nós fizemos a nossa parte. Agora, a última vez, eu não me lembro o dia que foi, eu sei que deve ter sido no 10º dia útil, mas teve caso que foi no 5º dia útil, no 6º dia útil, no 7º dia útil, 8º dia útil, etc. Na maioria das vezes, nunca passou do dia 14, 13, 12, 15. Essa é a verdade. E também, eu devo dizer que o governador e o vice-governador, nós tomamos uma atitude diante das ações judiciais e mudamos um pouco esse comportamento e achamos que era mais justo e mais correto pagar primeiro quem ganha menos. E foi por aí que nós fomos e deixamos o governador, o vice-governador e os secretários e aqueles que ganham mais por último, embora o governador e o vice-governador não sejam aqueles que ganham mais. Alguns candidatos ao governo falam também que o governo parcela porque ele quer. Porque é muito fácil pedalar fornecedor, por exemplo, e priorizar a folha de pagamento. Isso é viável, governador? Mas imagine se eu não pagasse dentro do mês. O que eles iam dizer? O que os outros iriam dizer? Se nós não pagássemos dentro do mês. O esforço nosso é manter a folha em dia. Agora, se não tem o recurso, como é que vai fazer? Tem gente que às vezes explica de uma maneira ou de outra, né? Mas nós fomos claros. E eu vou dizer, o testemunho dos servidores é muito positivo, porque não deixaram de ocupar suas funções e cumprir o seu papel, mesmo com essa dificuldade. E eles organizaram a sua vida. Imagine se fosse como aconteceu em algum estado aí que ficaram 3 meses sem pagar aposentados. Ou tem outro estado agora que também atrasa até 3 meses. Então essa é uma realidade que está aí. Não adianta eu ter vontade. Se eu pudesse, não deixaria nunca de pagar em dia a folha dos servidores. Para mim é um constrangimento pessoal e eu sei o que significa isso, porque isso para a família, para as pessoas, para quem recebe é difícil, e eu tenho certeza que me deixa uma preocupação muito grande, porque eu sei o que é um pai de família, uma mãe de família, não receber o salário em dia. Agora, eu não sou responsável, eu não criei essa situação. Mas o senhor tem alguma ideia de até quando deve ir esse pagamento parcelado? Enfim, se há algum
até que você não equilibrar as finanças. Mas do alguma Estado, previsão deve haver, mas né? O senhor como é já que está você 4 faz anos essa trabalhando previsão? ali. Vou pegar a sua inteligência aqui para me ajudar a construir essa solução. Porque tem uma crise nacional, diminuiu o emprego, não tem atividade econômica funcionando a pleno. Desde que a economia nacional perdeu a capacidade de manter o combate ao processo inflacionário e perderam a estabilidade econômica, é o resultado que está aí. O senhor diria, governador, que os candidatos que estão prometendo que vão pagar em dia estariam faltando com a verdade, não teriam conhecimento da realidade do Estado para fazer essas promessas? Qual a sua opinião? Olha, eu acho que eleição é sempre uma eleição. Cada um faz do seu jeito. Imagine se eu, na eleição de 2014, tivesse assumido uma posição de prometer um monte de coisas. E aí eu era condenado naquela época, porque eu não prometia, eu não apresentava as coisas que poderia fazer, e eu vou continuar o mesmo. Eu sei da realidade, conheço ela e vou enfrentar ela junto com a minha equipe do jeito que está. Só para dizer a respeito dos servidores, sobre o processo de gestão, o acordo de resultados, metas e resultados, é feito por todos os servidores de todas as secretarias e de todas as organizações, sem nenhuma consultoria. Esta é a cultura que nós estamos implantando, porque eu não admito mais que o poder público não seja capaz de fazer gestão. Diariamente a gente recebe ligações lá na redação de pessoas que fizeram o concurso público da Brigada Militar e ainda não foram chamadas. Eu queria saber se o senhor tem previsão de chamar mais brigadianos ainda na sua gestão e, se o senhor for eleito, qual é o seu plano para a segurança pública? Não, nós devemos ter chamado até recentemente. Eu agora aqui acho que foi da SUSEP, há não muito tempo, foram 720, da Brigada Militar foi um bom número também, inclusive de todas as áreas, né? E aqueles que estavam mais de todas as áreas, não, porque tem alguns que começaram o processo agora. Nós chamamos todos os concursados da segurança pública em 3 anos e pouco. Pode-se errar o número, pode ser checado aí, uns vão além, outros a menos, mas são 4.290 que nós chamamos. Além de termos chamado para a área de segurança os aposentados, chamamos agora em torno de 700 reservistas do Exército que vão cumprir o papel administrativo para poder ajudar no sistema integrado com os municípios, no vídeo monitoramento, no cercamento eletrônico. Não precisará ser feito por alguém de carreira. Nós retiramos inclusive da guarda externa, né, para colocar outros que podem fazer esse papel e sem prejuízo da atividade que estava posta aí. Por também nós estamos modificamos a legislação em que a Brigada Militar precisa permanecer mais tempo no serviço, para que a aposentadoria não seja precoce. Isso foi uma lei modificada na Assembleia Legislativa. E ainda nós estamos, aquele que está pronto para se aposentar, nós estamos dando um reforço, vamos dizer, para que ele permaneça mais tempo na função. O senhor tem plano de tirar os brigadianos que estão dentro do presídio central e colocá-los nas ruas, atuando nas ruas? Só quando tiver a segurança de que aquilo não vai ficar desprotegido. Tanto é verdade que nós agora concluímos as ações no presídio de Canoas, mesmo que na época, quando nós assumimos, não tinha nem o esgoto, não tinha nem o arruamento, não tinha absolutamente nada, e nós tivemos que fazer tudo aquilo para poder operar uma relação. E vamos entregar agora, acredito que no mês de setembro, no máximo no outro mês, nós vamos entregar o presídio, uma ala do presídio central, que foi derrubada lá atrás e não foi construído nada no seu lugar. Fizemos a parceria
conseguimos trocar imóveis, a legislação nos permite, foi feita por nós, de trocar imóveis pela construção. Inclusive uma parceria que vai a bem, que é a de Bento Gonçalves. Mas eu prefiro ficar com os 4.290, que daí não tem problema nenhum. Se for a mais, não tem problema, eu acho que daí não tem a checagem. Nos próximos dias a gente deve estar recebendo aí as notas do IDEB, né, da educação. A meta é chegarmos a 6 pontos até 2022. Se o senhor for reeleito, fica dentro do seu governo, né? O Rio Grande do Sul, que por muitos e muitos anos foi referência na educação também, não está atingindo os números. Digamos que eles estão ainda um pouco longe de chegarmos aos números da média nacional. O ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, ainda consegue chegar perto ou bater algumas metas. Mas do 6º ao 9º ano piora o índice e o ensino médio piora bastante. Quando a gente pensa no ensino médio é quando, né, já estamos aí prontos quase para entrar no mercado de trabalho. O que tem de concreto assim do governo e das suas propostas para os próximos anos para mudar essa situação e essa realidade da educação aqui no estado? Bom, em primeiro lugar, essa é uma realidade nacional. As dificuldades, elas acontecem porque... Sim, mas também... Paraná e Santa Catarina, né, que são os nossos vizinhos aqui, tem notas bem acima da gente no ranking. Talvez eles tenham começado antes da modificação e não receberam algumas modificações que muitas vezes na história do Rio Grande do Sul, uma escola foi transformada às vezes em aparelho. Tá? Então, a qualidade de ensino só se alcança com trabalho. E a nossa luta sempre foi de colocar o trabalho no seu devido lugar. Primeiro tive o Vieira da Cunha como secretário, começamos a fortalecer a escola integral. Hoje nós devemos ter aumentado bastante o número de escolas com ensino integral. E procuramos também começar a consertar as escolas, reformá-las, refazê-las. E agora temos um apoio, depois eu vou entrar diretamente no assunto. Inclusive um acordo com universidades, porque se eu fosse esperar pelo projeto do Estado de Engenharia Elétrica, vou dizer, para fazer a iluminação das escolas, com certeza nós levaríamos 20 anos para poder ter o projeto de toda escola. Nós já estamos começando esse processo junto com as universidades, com seus alunos da sua área, alguns já estão andando e acredito que até o fim do ano nós teremos muitas novidades nesta área. Primeiro porque fortalece a universidade, fortalece o curso da universidade e dá oportunidade para aqueles meninos e meninas que vão se formar em engenharia elétrica apresentar um projeto de uma escola. E foi uma parceria que o Comung, as universidades federais também estão juntos nesse processo e estão nos dando uma grande oportunidade de reforma. Por que eu digo isso? Porque eu fui aluno. Quando eu fui aluno, na minha escola não tinha água, não tinha luz e não tinha banheiro. No tempo que eu estudei, não é? E, no entanto, eu acho que eu fui bem alfabetizado. E posso dizer para vocês de que o lugar, se a escola é boa, ela tem um bom equipamento, ela também ajuda a desenvolver a educação. Por outro lado, nós estamos fazendo uma coisa um pouco ampliada, na direção de buscar a consolidação de um processo de que a qualidade seja melhor. Primeiro, qualificar os professores. Nas universidades comunitárias, oferecendo os cursos que não são mais oferecidos nas universidades. Por exemplo, matemática, história, né? Geografia, às vezes estudos sociais, etc. Mas também na outra área, que é aquela da biologia, de tudo mais. Então,
professores que podem ter oportunidade para isso. É bem verdade que é um começo de uma caminhada, mas ele vai sendo feito. Por outro lado, fizemos acordo com SEBRAE, SESI, SENAI, para o ensino médio, que é mais grave, dar a oportunidade que se tenha um mínimo de formação técnica e profissional para aquele que termina o ensino médio, ele possa ter uma oportunidade de trabalhar. Da mesma forma, estamos fazendo na área social, com a FASE e com outras organizações, com os meninos e as meninas que estão sob o abrigo da Justiça. Estes têm a oportunidade, num convênio com o CIE, deles participar daqueles programas que existem aí da juventude, o estágio e outro tipo de formação, para que ele saia dali de outra maneira. Por quê? Porque nós observamos no começo do governo, na fase, de que entre 100 pessoas que estão sob o abrigo da Justiça, quando acompanhados e dando oportunidades para ele para desenvolver habilidades, 92 não retornam ao crime. Então hoje com o CIE, nós não estamos mais atendendo só Porto Alegre, estamos atendendo o interior do estado, nos CASES, e claro que isso é de longa maturação, de longo tempo, e esperamos ter a oportunidade com o SEBRAE e SENAR fazer uma inversão também nas escolas de técnicas agrícolas, dando oportunidade que não seja apenas a gente, o Estado que administra a escola, mas que tenha uma bela parceria aí que ajude a informar tecnicamente melhor. Por outro lado, nós colocamos 9 escolas estaduais no âmbito da fase ou dos CASES, que vão justamente, eu não sei que nível está, mas o projeto é de 9, não sei quantas estão em andamento hoje, algumas já estão funcionando, mas é a melhor maneira também de proteger. Se a gente salva uma pessoa do crime, a gente está salvando uma família, uma pessoa e muita gente. Quanto aos IDs, a gente tem que lutar e trabalhar todo mundo junto no sentido de viabilizar as possibilidades de construção da qualidade que o Estado perdeu, que sempre teve grandes lugares. Agora nós pegamos isso andando e nós vamos fazer a nossa parte para fazer essa recuperação. A cidade de Sobral, lá no Nordeste, tem um sistema de meritocracia às escolas que são boas, né? Que tem um maior índice de aprovação entre os alunos. O senhor tem algum projeto parecido com isso, ou o senhor não é muito adepto à meritocracia? Não, até porque essa experiência o Rio Grande do Sul já tentou fazer e não deu certo, né? E, inclusive, a pessoa que trabalhou nessa área, que foi a Marisa Abreu, acho que ela foi muito até castigada nesse processo, né? Agora, evidentemente que o mundo caminha para essa realidade. Eu não sou contrário, mas devo lhe dizer que a gente se preocupou muito em outras alternativas e outras condições para criar um ambiente melhor. Mas mais cedo, mais tarde, isso vai acontecer independentemente de quem deseja e quem não deseja. Acho até que o seu secretário é adepto, né, dessa... É evidente, ele tem formação, tem preparo para isso. Aliás, ele fez uma coisa que, como secretário, que eu tenho que dizer que o Blumenau ele fez, ele foi a todas as coordenadorias regionais de educação, conversar com todos os professores, com os diretores, sabendo. E eu vou dizer, nós estamos inovando, porque eu fiz isso em Caxias do Sul como prefeito, estamos fazendo agora no Estado, que nenhum diretor de escola não consegue mais participar da eleição como diretor se não tiver curso de gestão. Nós oferecemos curso de gestão e isso vai ser pré-requisito para concorrer a diretor de escola. Espero que dê certo, né? Sim. Em Caxias deu certo. Voltando ao assunto contas públicas, agora, 31 de dezembro, vence a atual alíquota do ICMS. É preciso, pela noventena, que se aprove o projeto 3 meses antes de janeiro, para que esse índice permaneça ainda em janeiro.
Como o senhor pretende enviar um projeto para que se renove essa alíquota básica de 18% de ICMS ainda neste ano? Não é apenas a alíquota de 18%, né? A gente tem que ser mais realista e falar a verdade, né? Tem mais coisas. Tem o Ampara, tem determinados produtos que têm uma tributação maior e eu não vou esconder nada. Agora, eu não vou iludir a população. A manutenção da alíquota é decisiva para a manutenção dos serviços públicos do Estado e dos municípios. Né? A Assembleia aprovou o projeto até o final deste ano. O projeto que eu enviei para a Assembleia era definitivamente e, portanto, não precisariam votar de novo. A não ser que o governante que quisesse extinguir ou diminuir, ele poderia fazer isso na sua maior com a vontade dele, com a disposição dele. Né? Eu acho que é uma questão crucial para o próximo governo. São mais de 2 bilhões de reais, e que, na verdade, isto, a grosso modo, seriam aí em torno de 500, 600 milhões que é repartido entre os municípios, que é o que vai para os municípios. O que garantiu os municípios que em 2016 eles não tivessem quebrado? Eles conseguiram equilibrar as contas com isso, que foi aprovado em 2015. 17 a mesma coisa e 18 a mesma coisa. Com toda a dificuldade econômica nacional, com essa recessão brutal e com uma crise econômica brasileira que com certeza é maior do que a crise de 29, nós somos mais velhos aqui, né, Calê? Né? Então a gente estudou um pouquinho, leu, mas com certeza a crise brasileira afetou muito a economia brasileira, mais do que aquela época, é maior que aquela época. Então isso tudo, os municípios também precisam ter esse respaldo. Agora, devo dizer, eu não iludo ninguém, tanto é verdade que a lei de diretrizes orçamentárias está colocada lá essa postura já. Tá? E nesse sentido, eu acredito que o que foi posto até hoje, que vingou nesses 16, 17 e 18, no fundo, ele já está absorvido pela sociedade. E, portanto, esse patamar precisa permanecer. Eu acho que não se governa com delírio e nem com atitudes que não são as reais. Eu acredito sim que os números são números e eles precisam ser enfrentados. E de cabeça erguida. E todo mundo me conhece, já sabe quem eu sou, que eu coloco dessa maneira e desse jeito. Eu queria entrar num assunto que é a violência contra as mulheres e o que o Estado deve, e se reeleito, qual é o seu olhar para isso. A gente tem um número que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. E a gente sabe que esse número ele não condiz com a realidade mesmo, porque muitas e muitas mulheres não registram. As mulheres de uma classe social mais alta por vergonha da sociedade, por manter o para fora, e as mulheres mais pobres, porque elas normalmente dependem financeiramente dos seus agressores. E a gente sabe também que a grande maioria dos agressores são próximos, né? Ou é o marido, ou é o parente, a pessoa que está próximo da gente. A gente tem um exemplo aqui em Porto Alegre, que é a ocupação Mirabal, por exemplo, onde a gente tem muitas mulheres com seus filhos ali, passam por necessidades, sempre precisando de comida, fralda, coisas de higiene, estão num prédio num impasse. E eu queria saber qual que é o seu projeto para a gente, para o governo, para o Rio Grande do Sul, mudar essa realidade da violência contra as mulheres, que acaba recaindo muito para as mulheres, muito mais delicado para as mulheres que estão na periferia e para as mulheres negras, né? Muito mais complicado ainda. O que o seu governo, se reeleito, que tipo de projeto para a gente reinserir essas mulheres a voltar a ter renda e também a trabalhar com a autoestima delas, que hoje está bem delicado isso, e que torna elas não voltar ao trabalho
ou só procurar empregos que são classificados mais como subempregos? Olha, a questão ela é generalizada no Rio Grande do Sul, no país inteiro e no mundo todo. Todo mundo tem essa perspectiva e eu acho que desde o primeiro encontro das mulheres, que foi feita no México, se não me falha a memória, em 1973, faziam ainda uma luta pela emancipação ou pela liberdade de expressão das mulheres. Eu acho que a democracia no mundo já fez essa conquista. Socialmente, ainda falta muito para se alcançar que as mulheres tenham respeitado a sua dignidade. E eu diria que não dá para debitar apenas na organização pública, seja ela municipal, estadual ou federal. Porque todo mundo, de uma forma ou de outra, aplica políticas de proteção. Agora, a nossa sociedade, infelizmente, ainda acha que tudo isso é natural. Infelizmente. Então você tem que fazer todo um trabalho preventivo na própria escola, nas entidades, nas organizações. A construção da solidariedade, do voluntariado é que vai fazer essa diferença em todos os locais. Eu devo dizer que eu não queria dizer isso, mas em Caxias do Sul eu tive casos que eu tive que manter, talvez tenha sido o primeiro lugar do Rio Grande do Sul que fez um trabalho em relação às mulheres na proteção desta área. Eu me lembro que as pessoas tinham que receber, era melhor preservar dentro da prefeitura, porque era mais público, era mais institucional, porque a pessoa que estava sendo questionada por causa de do ataque à mulher, etc, o cara ia lá se apresentar, inclusive puxava o casaco para o lado para mostrar que estava com o revólver. Mesmo, então imagine quanto é para as entidades, para as organizações, para a luta e a defesa da mulher, que começou lá atrás e que hoje ela é muito presente, e acredito que até a Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Justiça e Direitos Humanos, com a parceria de muitas entidades, tem feito um belo trabalho. Às vezes eu penso que como é que uma mulher se sente quando ela, na pior condição que ela tem, ela nem denuncia isso. Eu acho que esse é o mais grave de todos. E para frente, eu acho que evoluir, encaminhar, ter muitas parcerias e muito trabalho conjunto para que isso seja resolvido. Então a senhora acredita que tem que discutir gênero nas escolas? Olha, eu nunca fui um cara que impediu os outros. Eu conheci a censura em outro tempo. Eu que não vou ser o censor de quem quer discutir as coisas que acha melhor. Não tenho capacidade para isso. Em casa, talvez eu controle. Falando nisso, mas eu acredito que a valorização da família, a valorização das pessoas, das entidades que atuam nessas áreas sociais, ela fortalece um caminho que nós temos que superar. Que a gente não acha que qualquer tipo de violência não é bom. Por isso que nós criamos os CIPAVs no Estado. As comissões internas de prevenção aos acidentes e violência escolar é uma prevenção, porque todo mundo gosta de repente só repressão. Não é por aí. Nós temos que ter capacidade de formular e de apresentar para as pessoas uma nova medida. 2.500 escolas do Estado hoje, perto disso, tem CIPAV. O que significa isso? É a questão do bullying, e por aí que começam as coisas, tanto uma pessoa de cor, uma pessoa que é um pouco, vamos dizer, mais evoluída fisicamente, né? Todas essas situações têm que ser controladas. E se nós preparar bem agora, no futuro vai ser diferente.
E vocês com certeza têm acompanhado os vídeos, a forma, a maneira que as escolas trabalham essa realidade está mudando. E inclusive acolhendo. Ontem devia ser o dia do início da programação das pessoas com deficiência, não é? E eu vi uma coisa que para mim me chamou muito a atenção. Ver que numa escola, pode ser uma só, de repente a gurizada se preparou para receber um aluno novo cadeirante. E a própria escola discutiu, ele não pode ficar na nossa turma, tem que trocar o lugar, ele vai ficar no térreo, aquela turma vai ficar no térreo. E ele foi recebido e a mãe dizia, eu não pensei que era assim. Então tem coisas aí que a gente tem que valorizar, porque às vezes nós constatamos o equívoco, o erro, e não valorizamos o que é positivo. Governador, qual é a sua posição sobre o Escola Sem Partido, falando em escolas? A posição sobre o projeto Escola Sem Partido, o senhor sabe o que significa? Olha, eu diria que eu vi pela primeira vez quando o ministro da Educação, nas páginas amarelas da Veja, Fernando Haddad, dizendo que a sala de aula não é o lugar do encontro ideológico, é o lugar para a educação e preparar para a qualidade. Me lembro bem das palavras dele como ministro da Educação, que colocou essa questão, e eu faço questão de não dar a minha palavra. Eu fui professor durante quase 20 anos, um pouco mais, um pouco menos, não é? E acho que isso... Mas o senhor acha que precisa de uma lei para regulamentar isso? Não, tem lei demais no país. O que nós temos que ter é comportamento, postura, linha, convicção, e fazer aquilo que precisa ser feito, e não ficar de lado. Todos nós temos essa obrigação. Como a gente já tinha mencionado antes, sobra pouco dinheiro para investimento, sobra pouco dinheiro inclusive para as estradas. Eu queria perguntar para o senhor qual é a saída para deixar a nossa malha rodoviária mais competitiva para os nossos investidores, para possíveis novos investidores. Aquele plano de concessão que o governo tinha falado, por onde anda esse projeto e quando vai sair do papel? Olha, o governo federal lançou o processo de concessões rodoviárias em 2015, eu estive lá presente. Até hoje não saiu do papel, a não ser os aeroportos, que isso tem que fazer justiça, foi feito. O Rio Grande do Sul foi aqui aquinhoado aí com a Fraport no Salgado Filho, e que vai ajudar, com certeza, dentro de não muito tempo, condições melhores, tanto para o transporte de passageiros, como para o transporte de mercadorias, ou, como é que se diz, de cargas. Obrigado, Batista. E posso dizer, agora me perdi, as concessões. Pois bem, nós começamos um processo, apresentamos inclusive para o governo federal e todos os técnicos, para que tivesse um alinhamento entre as estradas estaduais e as federais, inclusive sugerindo a extensão de algumas federais, que elas não ficassem apenas naquilo que estava ou está limitado. Pois bem, nós contratamos a KPMG, para fazer toda a modelagem do processo. Agora, eu disse para o meu secretário, para as pessoas envolvidas no processo, que eu quero segurança nessa área. Eu não quero que amanhã uma concessão ou uma parceria público-privada já venha eivado dos equívocos acontecidos no país, que nos desmoralizaram totalmente e que nós chegamos a esta crise que nós estamos. Seriedade, honestidade e responsabilidade. Esse tem que ser o comportamento que tem que ter. Então, se demorar um pouco mais, mas for feita com seriedade e com responsabilidade, aí pode andar. Não pode interesses externos ou outros interesses que não aqueles do interesse público tem que ser feito. E eu tenho certeza que ainda esse ano nós vamos desembaraçar esse processo. Assim como fizemos uma PPP, e aliás essas duas foram positivas. Uma com
terminal Santa Marta? Santa Clara. Santa Clara, terminal Santa Clara, obrigado. Lá é o segundo lugar por transporte de contêiner no Rio Grande do Sul. E o Estado não participou do processo diretamente, só na parte de licenciamento, de acompanhamento, de troca. Por quê? Porque o Estado não tem recursos para colocar hoje numa parceria público-privada. Vocês se deram conta da realidade financeira do Rio Grande do Sul? Não tem o recurso. Não existe. Assim como nós não podemos fazer nenhum financiamento. Fizemos um acordo com a Celulose Rio Grandense, uma PPP. Recuperamos o Porto de Pelotas. Que no começo até a comunidade do entorno era contrária. Hoje está todo mundo favorecido. Sabe o que acontece com o Porto de Pelotas? Todas as toras daquela direção que vêm para Guaíba, elas vêm por barca. Isto quer dizer, retira-se da 116, no mínimo 100 caminhões por dia, ou de Jamanta, ou o que for, na ida e na volta. Então estas são boas parcerias, não precisa nem recurso do Estado, o Estado não tem o recurso para colocar. Outra parceria público-privada foi feita, está sendo estabelecida pela Corsan, que é a primeira do Estado, nunca teve isso. Mas nessa o governo tem contrapartida, aí tem dinheiro para a Corsan. Não, imagina se a Corsan fosse ela fazer todo o esgoto tratado da Grande Porto Alegre, ou no município de Esteio, Sapucaia, Gravataí, Alvorada, me ajudem aqui, Cachoeirinha, Guaíba, Canoas e aqui, não, outro aqui do Eldorado, mas, bom, são 9. Todos estão propensos a fazer investimento grande. E uma parte que a Corsan coloca, porque a Corsan não ia colocar tudo. Agora só faltou Canoas. Só falta Canoas. O restante dos outros municípios, Sapucaia, Esteio, e tem muitos que que têm a oportunidade de fazer, mas fizeram. Isto significa que os recursos que a Corsan teria que colocar nesse lugar, ela pode investir nos outros municípios para fazer esgoto tratado, porque os nossos índices são baixos. Eu sei disso aí porque nós fizemos em Caxias do Sul, passamos de 4% de esgoto tratado, hoje deve chegar a 70%, 80% de esgoto tratado numa segunda maior cidade do Rio Grande do Sul. Mas foi investimento que nós fizemos, com recursos próprios, com busca de financiamento, com tudo mais. E não tem outras alternativas. É a mesma coisa que a concessão. A concessão, a modelagem está praticamente pronta e acredito eu que nós vamos fazer porque o Estado não tem condições de fazer. Aliás, acredito eu que nós já fizemos milagres no Estado do Rio Grande do Sul. Recuperar quase 3.000 quilômetros de rodovias no Rio Grande do Sul pode não ser tudo, mas nós fizemos e cumprimos esse papel. Agora, de lá para frente, com outros investimentos, com outras situações, é pena que não tenha sido feito antes. Governador, eu vou abrir espaço agora para as perguntas feitas pela plateia. A primeira pergunta é de Nilson Souza da Ari. Reeleição. Os gaúchos, por tradição, não reelegem governador. O senhor não queria, sua família não queria. Então, qual foi a força que teve tanta pressão para fazê-lo mudar de ideia? Quem é o Nilson agora? Está aqui. Na verdade, a família às vezes resiste, mas depois apoia. Se é família, tem que ser assim, né? E tem um filho que é jornalista e tem uma filha que é publicidade e propaganda. Então vocês imaginam o que eu passo lá em casa. E eu devo dizer que tem coisas que às vezes você não escapa. Eu tenho 42 anos de vida pública. Comecei lá como vereador em 1976. E fiquei fora um tempinho agora, mas na verdade nunca pensei que um dia eu iria ser governador.
Mas quando eu assumi o governo, procurei ser transparente, procurei ser verdadeiro, tive uma boa equipe que bancou junto comigo as atitudes mais impopulares e que precisavam ser tomadas. E se outras não forem feitas, nós vamos continuar com o mesmo dilema e com as mesmas dificuldades. E se o nosso projeto era justamente modificar a estrutura do Estado do Rio Grande do Sul, porque o Estado, o poder público, sempre viveu para si mesmo, esteve voltado para si, não enxergou a rua, não enxergou os empreendedores, não enxergou a colônia, não enxergou o comércio, não enxergou a cultura, não enxergou as outras coisas que o recurso tem que ir para a sociedade. E se nós não tivermos esta coragem e esta atitude, e aquela ideia, né, de repente, sobrou, né? E eu estou tentando fazer aquilo que eu posso fazer. E eu vou continuar do mesmo jeito que eu fiz em 2014, Nilson. Respeito a todos, mas também me sinto gratificado também. É sinal que apesar de todas as atitudes, de todas as contrariedades e também da rejeição, porque não? A rejeição vem porque a gente mexeu nos interesses, nos privilégios e nos interesses individuais e particulares. E por isso que me animou e vou corresponder àquilo que me deu. O MDB, o PMDB, me deram mandato de vereador, de deputado estadual durante 20 anos, 2 anos de deputado federal, 8 anos de prefeito, 4 anos de governador, de secretário de Estado, de presidente da Assembleia, etc. Eu acho que eu não poderia faltar nessa hora para assumir o papel e a missão de continuar transformando a realidade pública do Estado do Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul, a economia do Rio Grande, o povo do Rio Grande do Sul, ele vai bem. O que falta modificar é o papel do poder público. E esse que me anima a ter essa atitude que eu tive, de ceder e de reconhecer que era preciso fazer isso. Já que o senhor falou no seu partido, tem a pergunta do Flávio Dutra da Ari. Em que medida o candidato à presidência do MDB, Henrique Meirelles, ajuda ou atrapalha a sua candidatura à reeleição? Acho que nem ajuda e nem atrapalha. Viu, Flávio? Até porque na eleição passada, vocês sabem, eu não apoiei a Dilma e não apoiei o Michel Temer. Não é? E espero que um técnico, pelo menos, saiba colocar algumas questões modernas, atuais e perspectivas para o futuro. Mas eu estou mais ligado no vice, porque afinal foi nosso governador e o Germano Rigoto, meu colega, nós começamos juntos nossa vida política, fomos vereadores juntos, fomos deputados estaduais juntos, e ele foi governador. E eu acho que a minha obrigação é de estar justamente com ele nessa hora, porque da nossa amizade, do nosso respeito mútuo, e eu acho que ele cumpre um papel do lado de um técnico, ele cumpre um papel político importante que o Rigoto pode desempenhar. Eu acho que para o Rio Grande do Sul é importante ter outros candidatos a vice-presidente da República que são do Rio Grande do Sul. Eu acho que é importante perceber que o Rio Grande do Sul ainda, mesmo com todas as dificuldades políticas, com a falta de credibilidade, com, como é que eu vou dizer assim, o desconforto nacional que as pessoas têm, ainda assim eu acho que o Rio Grande do Sul ainda guarda um pouco da atitude, guarda muito da vontade política, da disposição e da alegria de participar e de se envolver. Se nós não nos envolvermos, nós vamos deixar de oferecer aquilo que fez parte da minha vida e de muitos que estão aqui. Que a gente tinha sonhos, que a gente tinha ideal. Infelizmente, hoje, me desculpem eu dizer, eu acho que os partidos ficaram muito iguais. Governador, o Aires Ceruti, da revista Programa, tem 2 perguntas, eu vou fazer a primeira. Os fornecedores do Estado foram pagos em dia ou com que atraso?
Olha, às vezes chegaram a ficar até 3 meses em atraso. Hoje eu não saberia dizer a data exata, mas tem algum atraso ainda. O senhor, nestes 4 anos, enfrentou alguma bola nas costas? Bom, se eu tive, eu esqueci. Não é rancoroso. Não guarda mágoas. Eu respondo, eu brigo na hora. Se não é para brigar na hora, depois passa tudo. Pergunta da Patrícia, do site coletiva.net. Qual será o futuro da Fundação Piratini TVE e FM Cultura? Olha, nós tomamos uma atitude que muita gente não achou, mas não podia continuar do jeito que estava. Muita gente que passou por lá, inclusive eu, tinha programa semanal, nos anos 80, no começo dos anos 80, e eu devo dizer que estamos estudando um modelo de parceria público-privada com estímulo audiovisual que é muito rico no Rio Grande do Sul, e ele é importante, e que é muito criativo. E eu posso dizer, se o modelo der certo, é manter também o canal público, mantê-lo. E acredito eu que estas coisas todas, elas de nós não tem nenhuma reparação a fazer, como existe com o Senado, como existe com a Câmara dos Deputados, etc. e tal. Ele tem esse papel público, mas voltado justamente para atender culturalmente a núcleos específicos. E a modelagem, ela está praticamente no seu final, e nós vamos tomar essa atitude. Mas como estava, não podia ficar, inclusive pelo custo que existe. Tem mais uma pergunta da Patrícia, do site coletiva.net. Como será a sua atuação nas redes sociais caso seja reeleito? Haverá alguma mudança? Bom, eu acho que não precisa mudar nada, né? Porque eu cometi algum deslize. Agora o senhor usa até selfie, né? De vez em quando, né? Mas não exagera, porque para mim é uma dificuldade atender as pessoas que nos acompanham ali, é difícil para mim. Mas eu acho que a rede social para nós, para mim pessoalmente, Uma ferramenta importante para ter é um muito contato. importante, ela tem que ser usada para informar a população. Não para ficar nessa coisa da guerrinha pessoal, destruir alguém ou diminuir alguém. Não faço isso nem na vida política diária. Tem muita gente que se queixa comigo, porque diz, você não fala dos outros governadores, você não diz nada contra eles, por que tu não atira no colo dos outros? Olha, o meu procedimento é assim, sempre fui assim, e acho que eu não vou mudar. É melhor a gente fazer o seguinte, em vez de atirar pedra, a gente tem que buscar o entendimento para fazer uma construção que sirva para todo mundo. Pedra tem que ser feita para construir, nunca para atirar nos outros. Posso ter cometido esses equívocos na minha vida, mas sou maduro o suficiente para ter aceitado o desafio de novo de concorrer a governador, porque eu vou defender o projeto que nós implantamos e a semente que nós colocamos aí. E nós vamos precisar de todo mundo. Então você não pode descartar ninguém, amanhã você precisa dele. E a rede social tem que ser assim. Um dia eu acho que vai ter alguma coisa, eu acompanho muito, tem gente que se dedica só a diminuir os outros, a bombardear um, bombardear outro. Não, acho que não é por aí. Ela tem que ser um instrumento, um canal e um elemento para a progressão da vida humanitária, das pessoas, das comunidades, das cidades, do nosso estado e do nosso país. O nosso país precisa de nós. Quanto mais nós estivermos separados, mais divididos, pior é encontrar a solução da caminhada que nos leve a um futuro diferente.
Obrigada, governador. Chegamos ao fim, então, dessa entrevista. Em nome da Associação Rio Grandense de Imprensa, eu quero agradecer a presença de todos aqui hoje, agradecer também ao governador, ao atual governador e candidato à reeleição pelo MDB, José Ivo Sartori, por participar desta conversa, agradecer aos colegas jornalistas convidadas também. Muito obrigada a todos pela presença.